Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer mais uma vez estarmos juntos aqui nos canais da Safeliz, o nosso ponto de encontro semanal para o estudo da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo, você que está inscrito nos nossos canais, você que recebe esse conteúdo enviado por alguém, todos são muito bem-vindos. Eu sou o pastor Hélio Carnassal e estamos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina, a lição de número 10, cujo título é A Aliança e o Modelo. Eu tenho falado todas as semanas e vou repetir. Se você ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se aqui no link que aparece na tela, porque ao se inscrever você vai receber no seu WhatsApp as novidades e as informações da Safeliz e também o link, o acesso direto para o estudo diário da lição da Escola Sabatina. Que bênção é isso! Você também pode enviar os seus comentários e também enviar o seu pedido de oração. Nós aqui formamos uma grande família onde oramos uns pelos outros e sabemos também que a Safeliz mantém uma equipe de intercessores que ora diariamente em favor daqueles que colocam os seus pedidos nos seus canais. Assim, nós formamos uma grande família e você ainda pode compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que de outra maneira não receberiam esse material. Tudo isso é bênção, tudo isso é fonte de alegria para todos nós. E antes então de irmos ao estudo, estamos avançando aí neste terceiro trimestre de 2025, para a lição 10, nós vamos então fazer uma oração. Eu convido você a curvar sua fronte para orarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pelo abençoado estudo da tua palavra, especialmente nestas porções diárias no formato da lição da Escola Sabatina. Dá-nos sabedoria, entendimento, usa-me também, Senhor, como teu instrumento para ter clareza na exposição da palavra e que ela chegue ao coração dos nossos irmãos e amigos de tal maneira que faça sentido, que seja claro e que seja uma motivação para todos nós vivermos segundo aquilo que aprendemos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 3, e diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Nós vamos voltar a esse texto aqui logo na lição do domingo, e essa é a segunda vez que o povo repete esta mesma frase: tudo que o Senhor disser, isso faremos. E vamos ver as implicações desta promessa, deste juramento que fez o povo de Israel. Deus, como nosso Criador e Redentor, ele sempre teve o desejo de estar perto, próximo das suas criaturas. Antes da entrada do pecado, essa proximidade era face a face. Com a entrada do pecado, isso não pôde mais acontecer, mas mesmo assim, Deus teve e manifestou sempre ao longo das Escrituras o desejo de estar próximo do seu povo. Ele nos criou para vivermos em companhia uns dos outros e na companhia dele também. E hoje isso se torna possível quando nós estudamos a sua palavra, que é o que fazemos aqui, porque ao estudar a sua palavra nós estamos ouvindo a sua voz. Torna-se possível quando nós oramos, o que acabamos de fazer, porque assim nós nos dirigimos a Ele, nós falamos com Ele. E uma terceira maneira, uma terceira forma em que nós podemos praticar a comunhão é através do testemunho, quando nós testemunhamos do amor, da redenção, da salvação em Cristo Jesus para aqueles que não conhecem ou aqueles que conhecem parcialmente esta mensagem. E assim, dessa maneira, nós conservamos a nossa comunhão com Deus. E claro que essa comunhão, essa ligação com Deus, ela desperta em nós uma resposta de amor que se manifesta numa vida de obediência aos mandamentos de Deus, aos seus princípios, não para conquistar o seu favor, não para agradá-lo, mas como uma resposta de amor a tudo aquilo que ele já fez por nós. E isso é o que nós vamos considerar durante essa semana. Vamos ver como é que o povo de Israel reagiu aos princípios declarados tanto no Decálogo, nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, como também no livro da Aliança. E vamos, de uma forma muito especial, focalizar o tema do santuário. O santuário
é uma doutrina distintiva dos adventistas do sétimo dia. De fato, é a única crença fundamental que nasceu no seio do adventismo. Todas as demais nós recebemos como herança evangélica, mas o santuário, com todas as suas representações, tanto no passado como no presente e no futuro, foi uma doutrina desenvolvida dentro do adventismo e por isso ela é vital para a reafirmação da nossa identidade. O pastor Laércio Mazaro, que tem colaborado comigo, enviando o comentário que ele escreve todas as semanas de forma antecipada para que eu possa apreciá-lo, lê-lo e incluir alguma coisa aqui na nossa lição, ele escreveu o seguinte: o santuário é uma parábola destinada a ensinar verdades básicas, e ele escreveu isso com base em Hebreus 9:9, e assim eu também aproveito para agradecer ao pastor Laércio a sua preciosa contribuição. Com esta introdução em mente, o sentido de que Deus deseja estar conosco, que nós podemos ter comunhão com Ele ainda hoje, e que o santuário é uma importante e vital doutrina para os adventistas do sétimo dia, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde e avançamos para o domingo. A lição de domingo tem como título O Livro e o Sangue. É realmente uma lição com muitos simbolismos, muitos significados, e nós iremos encontrar aqui algumas reflexões muito preciosas para a nossa vida. Eu espero que consiga responder algumas das respostas que eu mesmo suscitei ao estudar a lição, e eu espero que ao suscitar estas perguntas e trazer as respostas, elas possam clarificar para você alguns aspectos. O primeiro capítulo que nós vamos considerar, a porção dessa semana, vai do Êxodo 24 até o 31, e nós vamos, logo no primeiro versículo, nós vamos ver uma ordem de Deus a Moisés, pedindo que Moisés subisse ao monte mais uma vez. Moisés já havia subido 4 vezes, essa tornar-se-ia a 5ª vez, mas ele não deveria ir sozinho, ele deveria ir acompanhado de Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos de Israel. E ele disse: olha, vocês se mantenham de longe para esse momento de adoração. Olha que interessante. Arão, Nadab e Abiú representavam os sacerdotes. Os anciãos não significa aqui que eram homens de idade mais avançada, não, mas eram os líderes do povo de Israel, muito provavelmente eram príncipes das 12 tribos, eram os representantes das 11 tribos, porque Levi não estaria entre eles, uma vez que a tribo Levi já estava representado em Arão, Nadab e Abiú. Assim que eles representavam o sacerdócio, a tribo de Levi, e esses 70 anciãos, os líderes do povo. E aqui tem um sentido muito especial, porque Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 263, afirma que estes homens foram dados por Deus a Moisés para dividir com eles o governo, a liderança do povo. Aqui nós vemos um princípio de dividir responsabilidade, que eu já fiz um comentário numa das lições anteriores. Um outro detalhe que apareceu aqui no versículo 5, a presença dos jovens. Diz assim o 5, que enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios. Veja que estes jovens que ofereceram, que ministraram holocaustos e sacrifícios, isso aconteceu num período anterior à instituição da tribo de Levi como oficialmente a tribo de sacerdotes. Possivelmente, o comentário bíblico adventista afirma que estes jovens deveriam ser primogênitos nas suas tribos, nas suas famílias, e assim foram convidados para representar estes primogênitos, que Deus disse: todo primogênito é meu, eles me pertencem. Então, é interessante ver este detalhe aqui. Outra questão que eu apontei aqui é que tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Esta é a primeira vez que no livro de Êxodo aparece a menção a um livro escrito. Olha que interessante, é a primeira vez. E esse livro é o que nós estudamos na semana passada, é o livro da aliança ou o código da aliança que Moisés havia recebido de Deus, e ele escreveu num livro, num pergaminho, que estaria depois sendo colocado ao lado da arca e não dentro da arca como as tábuas
10 mandamentos ou das 10 palavras. E então, finalmente, no versículo 8, que é a porção que termina o dia de domingo, nos é dito que Moisés tomou de um sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então, Moisés tomou parte do sangue daquele sacrifício oferecido pelos jovens e parte deste sangue Moisés aspergiu sobre o povo. Se nós lembrarmos que o povo era composto por 600 mil homens, fora mulheres e crianças, possivelmente ele fez isso por representação, quem sabe, sobre os líderes, talvez até esses próprios 70. E a outra parte foi aspergida sobre o altar que foi erigido para que os sacrifícios fossem feitos. Então isso tem um sentido muito interessado. E esse sentido nós vamos ver agora, imediatamente, que diz o seguinte: a confirmação da aliança que Deus queria fazer com seu povo no Sinai tinha como propósito reforçar o relacionamento especial de Deus com seu povo. E nessa cerimônia em que isso aconteceu, o povo então, duas vezes, já mencionei no verso, para memorizar o verso 3 e também o verso 7, o povo diz: tudo que o Senhor disser, isso faremos. Quando Moisés tomou o livro e leu para o povo: nós vamos cumprir, nós vamos fazer. As pessoas realmente tinham no coração a disposição, o desejo de fazer isso, mas eles não conheciam as suas fraquezas, não conheciam as suas fragilidades e sua falta de poder para cumprir aquilo que estavam prometendo. O sangue da aliança foi aspergido sobre o povo, indicando, olha que lindo significado, que somente pelos méritos de Cristo o povo de Israel seria capaz de seguir as instruções de Deus. Aquele sangue tinha este propósito. Um dos propósitos era esse: demonstrar que só os méritos do sangue de Cristo, do substituto, do Redentor, do Libertador, do Criador, é que poderia dar a eles poder para observar todas aquelas coisas. E também tinha um outro sentido muito lindo. Aquele sangue apontava para a purificação dos pecados, o reconhecimento de que eram pecadores e necessitavam de um poder fora e acima deles, um poder que viria do sangue do Cordeiro, o sangue do substituto, puro, sem mácula, sem defeito. Irmãos, é muito difícil aceitarmos que não podemos, não conseguimos, que nossa natureza é frágil, é fraca, pecaminosa, mas se nós não reconhecermos isso, nós não buscaremos na fonte de poder a graça e o poder necessários para vivermos em harmonia com a vontade de Deus. É muito interessante que lá no livro de Josué, no capítulo 24, quando ele está se despedindo do povo, e ele diz: olha, fiquem fiéis, fiquem firmes, e então o povo renova o seu desejo, a sua promessa de fidelidade. Ele diz: ó, vocês não vão cumprir isso aqui, mas eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. O povo lá, décadas mais tarde, ainda não tinha a consciência da sua fraqueza, da sua fragilidade, e por isso tornaram a pecar e a cair tantas vezes. Como acontece conosco, irmão? Será que reconhecemos nossa fragilidade, nossas fraquezas, nossa pecaminosidade, mesmo reconhecendo quantas vezes nós ainda caímos e tropeçamos no mesmo ponto, no mesmo pecado? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração, a nossa consciência, dando-nos sensibilidade para reconhecermos que sem uma ligação firme, forte, vital com Jesus, cada dia, separando tempo para a nossa comunhão pessoal, estudo da palavra, oração, testemunho, nós não receberemos força. Lembramos do Salmo 46, o Senhor, o nosso Deus, Ele é refúgio e fortaleza, Ele não é só o local onde nós nos abrigamos, Ele é a fonte de toda força e a ajuda, é o socorro bem presente nas tribulações, Ele é a ajuda necessária quando nós estamos sendo premidos por tentações e esmagados pelas provações. É muito interessante ainda destacar aqui, irmãos, eu faço isso, que um costume na antiguidade, diz aqui a lição, o auxiliar do professor, era selar uma aliança, um pacto, com sangue, geralmente de uma vítima. As duas partes, eles juravam solenemente, eles prometiam
que não quebrariam a aliança, mas se uma das partes quebrasse a aliança, a sorte dessa parte que quebraria a aliança seria a mesma sorte da vítima, ou seja, a morte. Olha o sentido que havia na antiguidade. E ainda no auxiliar do professor, o autor destaca que esta confirmação da aliança, esta ratificação, ela envolveu vários elementos importantes. Se você tem a lição do professor, em algum momento procure dar uma olhadinha lá. Eu não tenho como passar. Ele destaca 11 aspectos, só para a gente ter uma ideia da sua abrangência, de como foi um momento assim extremamente significativo. E desta maneira, relembrando a importância da aliança, esses detalhes que embelezam o texto e nos dão clareza de compreensão, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde vamos considerar o texto de Êxodo 24, 9 a 18, e tem como título Vendo a Deus. E há também algumas coisas interessantes para nós visualizarmos aqui, e eu começo mencionando o verso 10, e aqui diz o seguinte, que eles subiram, então essa foi a quinta vez que Moisés subiu ao monte, não é? Aqui nos diz que Moisés subiu junto no verso 9, com Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos. Eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu sua mão sobre os escolhidos, pois eles viram a Deus e comeram e beberam. Algumas coisas interessantes para nós destacarmos aqui. Bom, o que foi que eles viram? Porque aqui o texto está dizendo que eles viram a Deus, mas tanto o comentário bíblico adventista como o Patriarcas e Profetas na página 263 e o comentário bíblico volume 1 na página 681 são unânimes em dizer que eles viram a glória, ou seja, a manifestação da glória do Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Eles não viram a divindade, mas a glória de sua presença, a glória da presença do Senhor Jesus. Então, o primeiro aspecto é esse, eles não viram. E quando Deus se refere que os anciãos não foram destruídos, só por sua glória. Imaginem se vissem a presença real de Deus, não suportariam, porque o pecado não subsiste na presença de Deus. Então, esses são os destaques do verso 10 e do verso 11. Uma coisa interessante ainda no verso 11 é que o texto diz que eles comeram e beberam. A primeira coisa que eu perguntei a mim mesmo foi assim, quem preparou esse banquete? Ora, irmãos, por que duvidar do Criador, daquele que trouxe os mundos à existência pelo poder de sua palavra, daquele que multiplicou pão e peixe, aquele que dava o maná? Não é absolutamente nada de estranho imaginar que Deus preparou um banquete para esses homens, para esses 70 anciãos, mas Moisés e Arão, Nadab, Abiú e Josué que estavam ali, não é de se estranhar. Eles certamente foram agraciados com este convite de Deus, um convite, e também aqui nos é indicado que esta prática no Oriente Médio, em tempos bíblicos e, de certa maneira, até os dias de hoje, fazer uma refeição juntos era uma experiência muito importante, de grande honra e privilégio. Era um momento em que se podia oferecer perdão e formar vínculos de amizade. Significava que as pessoas estavam disponíveis umas para as outras e permaneceriam juntas em tempos de crise e dificuldades. Ao comer juntos, diz aqui a lição, no segundo parágrafo da segunda, elas prometiam umas às outras, mesmo sem palavras, apenas com a refeição, que se algo acontecesse a uma das partes, a outra tinha o dever de estar disponível para ajudar. Que coisa linda, que marcante entender aquele costume, como Deus se valeu de um costume da época para confirmar a sua aliança com seu povo. A lição focalizou também aqui no auxiliar do professor uma ilustração, uma comparação muito interessante, irmãos, quando hoje nós participamos da ceia do Senhor. E eu confesso a vocês, como tenho dito tantas vezes, quanta coisa nós aprendemos ao estudar a lição da escola sabatina. Aprendi dessa vez mais um significado da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor, que quando nós participamos juntos da Ceia do Senhor, nós como congregação, além de sermos abençoados
pelos símbolos que nos lembram o sacrifício de Cristo, que nos apontam para a promessa da breve vinda do Senhor Jesus, nós também estamos reconhecendo a nossa impossibilidade de nos salvar a nós mesmos, de nos perdoar, de nos purificar, isso tem que vir de fora, e um lindo significado acrescentado, que é a disponibilidade da congregação de uns para com os outros. Quando participamos juntos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo para o meu irmão, minha irmã, conta comigo, estou aqui disponível para estar ao seu lado, para apoiar você. Olha, irmãos, que lindo significado. Eu confesso que não sabia disso, incorporei mais um significado para nós. Infelizmente, irmãos, muitos daqueles que subiram com Moisés, daqueles homens, eles pecaram pouco depois. Nadab e Abiú, é um claro exemplo disso, lá registrado em Levítico capítulo 10, eles levaram fogo estranho perante o Senhor e foram eliminados da presença do Senhor, eles morreram, não é? O verso 17, aqui nos fala que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Olha que coisa interessante isso, irmãos. Se o aspecto era como um fogo consumidor que ninguém podia chegar perto, mas havia 74 pessoas ali, junto de Deus, e eles não eram consumidos, isso significa que para muitas pessoas as coisas do Senhor podem ter uma interpretação de terror, de morte, de desgraça, e para outros, fonte de salvação. Em que grupo nós estamos? Será que as promessas do Senhor e as advertências do Senhor são para nós uma ameaça de morte ou uma esperança de salvação? Olha que pensamento interessante. E mais um detalhe ainda, que depois então os anciãos voltaram, Moisés ordenou e orientou que eles retornassem e disse que Arão e Hur cuidariam da liderança do povo junto com aqueles 70 homens, e ainda assim Moisés esperou 6 dias e só no 7º dia Deus se manifestou. Outra coisa que eu aprendi também, isso está em Patriarcas e Profetas, página 264, poderia ser um 7º dia qualquer, mas esse 7º dia em que Deus se manifestou a Moisés foi um sábado, ou seja, eles subiram em algum dia, depois desceram, não sabemos o dia, mas Moisés ficou ali na presença do Senhor esperando por 6 dias. E ao 7º dia, que coincidiu com o sábado, ali se manifestou Deus. Moisés esperou com paciência. E Patriarcas diz que esse foi um tempo de reflexão, de exame de consciência, irmãos. Todas as vezes que nós comparecemos à presença de Deus, seja para ir à sua casa de oração, seja para participar da ceia, seja para pregar, para levar a mensagem, nós precisamos fazer um exame de consciência. Será que nós estamos em harmonia com Deus? Será que algum pecado nos separa de Deus, impede que Deus se manifeste, que Deus nos use? Olha que lição! Mesmo Moisés, que era alguém tão próximo de Deus, precisou desse tempo, desses dias, esses dias de espera para um exame de consciência, para se preparar. Esses 6 dias também podem representar, irmãos, o preparo que precisamos fazer para o nosso encontro com Deus, para o nosso encontro final com Deus, seja pela volta de Cristo, ou seja pelo descanso. Nós precisamos, cada dia, fazer uma prestação de contas com Deus, sim, um acerto, um ajuste, não deixar para depois. Que significativo isso, que desafio para nós. E desta maneira, com estas reflexões, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, onde vamos encontrar aqui o título Poder para Obedecer. E a lição então sai do livro de Êxodo, vai ao livro de Ezequiel. Eu vou pedir então que a produção coloque, por gentileza, Ezequiel 36, 26 e 27. Produção, por favor, coloque aí para nós. Eu já estou achando aqui também na minha Bíblia, já encontrei. E agora sim, vamos ler então. Acompanhe você a leitura que diz assim. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que texto interessante, Dr. Moscala entendeu a necessidade de incluir esse texto fora do livro de Êxodo para que nós pudéssemos pensar na nossa resposta
pessoal para o nosso Senhor. Como podemos seguir a Deus formalmente? A lição começa lembrando que 3 vezes os israelitas declararam fervorosamente, com sinceridade, que obedeceriam. Êxodo 19:8, depois 24:3 e 7. E aqui, Dr. Moscala destaca a importância da obediência. E a pergunta, eu repito, já feita, como é que nós podemos obedecer fielmente a Deus? A boa notícia, escreve o Dr. Moscala, é que quando Deus ordena, Ele nos capacita a cumprir aquilo para o que Ele nos ordenou. Essa ajuda, ela não está dentro de nós, mas ela vem de fora, permitindo-nos fazer o que Deus requer. Nós recebemos uma dotação de graça e poder. É obra de Deus em nossa vida. Por isso, o texto de Ezequiel, Deus vai trocar o coração de pedra, nos dar um coração de carne. E Ele vai pôr dentro de nós o seu Espírito, para que por graça da presença do Espírito, por poder que vem desse Espírito, nós possamos viver em harmonia com a sua vontade. E no cerne do seu resumo teológico, Ezequiel deixa essa mensagem bastante clara. Somente Deus pode realizar o transplante de coração em nossa vida, e Ele o faz removendo o coração carnal, pecaminoso, de pedra, substituindo por um coração sensível, de carne, capaz de apreciar as coisas do Senhor e disposto a receber o poder de Deus para observar e viver segundo aquilo que o Senhor nos ordena. Irmãos, o texto ainda vai trazer para nós aqui um destaque no último parágrafo da lição da terça-feira, o verso 27. Produção, vamos reler mais uma vez. Porei dentro de vós, diz aqui, 36:27, produção. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que interessante. A ênfase está na ação divina. Porei dentro de vocês o meu espírito. Farei com que andem nos meus estatutos, a fonte de poder, de graça, de força, para que nós vivamos em obediência, diferentemente do que prometeram os israelitas e não cumpriram, vem do Senhor. Precisamos reconhecer que nós necessitamos e devemos buscar isso. Deus ordena, Deus requer que seu povo cumpra os seus mandamentos, mas Ele nos ajuda a cumprir. Quero trazer aqui um texto muito lindo do maior discurso de Cristo, encontrado aqui na porção dos textos de Ellen White, na página, deixa eu ver aqui, o maior discurso de Cristo, só um momentinho, deixa eu ver aqui, tem um minutinho de paciência. Não está na página, está no auxiliar, na página 71, só um momentinho, estava aqui, por isso que não estava dando certo. Agora sim, agora encontrei, diz assim: graças a Deus, nós não somos deixados sozinhos nesta tarefa de sermos obedientes e andar segundo a vontade de Deus. Aquele que amou o mundo de tal maneira, Ele não nos abandonará na batalha contra o adversário. Vivamos em contato com o Cristo vivo, diz Ellen White. E Ele, olha que promessa linda, nos segurará firmemente com a sua mão e nunca nos soltará. É esta graça de Deus, é este companheirismo, é esta promessa de que Ele vai segurar firmemente na nossa mão para que caminhemos junto dEle. É com esta certeza, com a certeza da sua graça e do seu poder, que nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos então para a quarta-feira, onde retornamos ao livro de Êxodo, e aqui temos algumas considerações também bem interessantes nesta sequência. Então nós vimos no domingo e segundo o capítulo 24 de Êxodo, e agora vamos ver a sequência do capítulo 25, especialmente os primeiros versículos, os versículos 1 a 9, deixa eu achar aqui novamente na minha Bíblia, só um momentinho, o Êxodo 25, 1 a 9, e aqui já estamos nós, e assim vamos encontrar algumas coisas também muito interessantes. Primeira informação, quase aqui nós vamos entrar no assunto do santuário. Quase um terço do livro de Êxodo trata do tabernáculo. Olha que interessante, uma estatística. Eu não havia também prestado atenção nisso e agora aprendi essa estatística. Nós vamos verificar que
os capítulos 25 a 31, que é a porção que ainda vamos considerar nesta semana, vamos ver o projeto detalhado, as instruções sobre o modelo e sobre os materiais que deveriam ser usados na construção do tabernáculo. Nós vamos então verificar que o tabernáculo, ele nos ensina, como foi mencionado ali na introdução, a frase do pastor Laércio, né? Ele nos ensina uma lição monumental, uma lição preciosíssima do plano divino da salvação. E por isso devemos prestar bastante atenção nestas instruções. Deus ensinava por vários meios, diz aqui o Dr. Moscali, e um deles era o santuário. As cerimônias, elas apontavam para Jesus, ilustravam o plano da salvação que seria executado por Jesus séculos mais tarde. Então, um breve resumo aqui. Agora, vamos ver os versos iniciais. Um destaque para o verso 2, quando ofertas foram pedidas ao povo. E aqui havia uma ênfase. Foram pedidas ofertas e o povo deveria dar de forma livre e voluntária, de coração. Irmãos, esta é uma obra que Deus precisa fazer também na nossa vida. Ele precisa nos transformar. Deus deixou um plano de beneficência, assim conhecido por nós como adventistas do sétimo dia, em que devolvemos o dízimo, reconhecendo que esse 10%, a 10ª parte de tudo que ganhamos e recebemos pertence ao Senhor, e Ele nos deixa livres para escolher o percentual das nossas ofertas, e nós temos que pedir a Deus um coração generoso, porque Deus é extremamente generoso e bondoso para conosco. A fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas não compram o favor de Deus, não barganham com Deus, não negociam com Deus, elas simplesmente são um reconhecimento de que Deus fez tudo por nós, e esta é uma mostra da nossa gratidão imperfeita, humana, que jamais atingirá o padrão daquilo que Deus fez por nós. O verso 8, então, que é o verso mais conhecido, chegamos a ele, onde vamos ler: e me farão um santuário para que possa habitar no meio deles, diz aqui o texto. E o verso 9 fala de um modelo que foi dado a Moisés, e entre o 2 e o 8, né, os vários tipos de ofertas, e aí o verso 9, um modelo segundo o qual o tabernáculo do povo de Israel deveria ser construído. Aqui tem lições preciosas para nós. Vamos ver que lições são essas. Primeiro, embora Deus estivesse conduzindo o povo de Israel e ele se manifestava, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, Deus assim ainda instruiu Moisés a construir um santuário para que ele pudesse estar no meio do povo. Isso não significa que Deus estava ausente, mas ele queria mostrar de modo mais visível e concreto o seu companheirismo. Por isso ele orientou e ordenou que se fosse construído uma tenda da congregação, um tabernáculo. Apesar dos muitos erros que o povo já havia cometido, o povo não seria abandonado, Deus não os abandonaria. A Bíblia diz que Deus não habita, olha que interessante, em templos e edifícios feitos por mãos. Discurso lá de Estevão, Atos 7, 47 a 50. Depois, Paulo, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ele mesmo é Senhor do céu e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Salomão, em 1 Reis 8, 27. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Os céus e até os céus dos céus não o podem conter. E aí Salomão diz, muito menos este templo. O santuário, então, deveria ser o lugar no qual Deus manifestaria a sua presença entre o povo. Esse era o sentido. Os israelitas deveriam trazer ofertas voluntárias, já mencionamos isso. Eram ofertas preciosas que eles haviam recebido dos egípcios quando saíram. E agora sim, com essas considerações, né, nós entendemos que os versículos do 25 a 10, até o final do capítulo 25, e depois todo o capítulo 26 e todo o capítulo 27, nós vamos encontrar detalhes sobre o tabernáculo e suas cerimônias. E Deus apresenta a Moisés um projeto. E depois, Moisés
ao ter recebido isso, ele passou isso para aqueles que foram executar a obra, mas isso, irmãos, é muito importante porque isso aponta também para a existência, a confirmação da existência de um santuário existente no céu. Dificuldade para compreender, o povo de Israel manifestou dificuldade para compreender o Deus invisível diante de todas as materializações das divindades egípcias. Isso foi para o povo de Israel realmente um desafio. As manifestações idólatras do Egito eram visíveis, mas então Deus estabelece uma forma em que, por simbologia, por símbolos, ele manifestaria a sua presença e apontaria o Deus Redentor e o Deus Salvador. Deus teve paciência com aquele povo e tem paciência conosco hoje. E desta maneira, com estas compreensões que iniciam o tema do santuário, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a lição da quinta, onde encontramos aqui o título Cheios do Espírito de Deus. Então, chegamos na lição da quarta-feira até o final do capítulo 27, e aqui nos é dito então que nos capítulos 28, mais instruções foram dadas, agora sim Deus escolhe Arão e seus filhos como sacerdotes, aí são dadas instruções para as vestes sacerdotais, depois no capítulo 29 nós vamos ver aqui a consagração dos sacerdotes, e no capítulo 30 nós vamos ver alguma coisa já relacionada ao altar de incenso, a bacia, o óleo da unção, detalhes dos cerimoniais do tabernáculo. Então, todas estas questões são tratadas aí nos capítulos 28, 29 e 30, e agora o autor, então, foca no capítulo 31, onde nós vamos encontrar 3 temas específicos. O primeiro tema foi a capacitação de Bezalel a Oholiabe, e uma coisa que eu nunca havia prestado atenção, isso está nos versos, aqui no verso 2, verso 6, versos 2 e 6, onde Deus diz, olha, eu chamei pelo nome a Bezalel, e depois, eis que lhe darei por companheiro a Oholiabe, filho de Aizamaque, e dei habilidade a todos os homens hábeis. Eu não havia prestado atenção nesta expressão, a todos os homens hábeis. Deus dotou de uma capacitação especial a Bezalel, outras traduções aparecem Bezalel, e a Oholiabe, e Deus também utilizou aqueles homens que possuíam habilidades naturais e deu a eles uma confirmação e uma dotação também para trabalharem no templo. Isso nos mostra que muitas pessoas têm talentos naturais e outras pessoas são dotadas por Deus, e muitas vezes as duas coisas se juntam. Pessoas que têm talentos naturais também são dotadas por Deus e chamadas por Deus para a realização de um ministério, de uma obra. Muito interessante este aspecto. Será que nós reconhecemos, irmãos, que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, todas as nossas habilidades, talentos, dons, tudo isso vem de Deus? Temos entregado, temos colocado à disposição do Senhor os talentos com os quais Ele nos tem dotado, com as habilidades naturais. Não confundamos, irmãos, dons naturais ou talentos naturais com dons espirituais. São coisas diferentes. Nós estamos aqui falando de uma dotação especial dada a Bezalel e a Oholiabe e de talentos naturais que foram abençoados por Deus. Então, vemos aqui duas situações bem diferentes. Pela primeira vez nas Escrituras, lemos que Deus encheria alguém com seu Espírito. Olha que significativo. Pela primeira vez, Deus está dizendo, eu vou encher alguém com o meu Espírito. O que isso significa? Que Bezalel foi capacitado para realizar uma obra artística no tabernáculo. Ele foi enchido, ele foi cheio. E por meio dessa criatividade que Deus dá às pessoas, ele também chamou aqueles elementos. O segundo assunto dessa porção é que no meio deste tema em relação ao santuário, pela segunda vez, após a entrega dos 10 mandamentos, o pronunciar dos 10 mandamentos, Deus vai mencionar sobre o sábado. A primeira aparece em Êxodo 23, 12, e agora vem aqui os versículos, capítulo 31 do livro de Êxodo, versos 12 a 31, Deus faz um apelo para o sábado. E pela primeira vez, irmãos, pela primeira vez,
o sábado aqui, ele é destacado como um sinal entre Deus e o seu povo para sempre. E também o sábado é destacado como um ponto de santificação, um motivo para a santificação. No meio de todo aquele ambiente de trabalhos, criatividade, ofertas, o sábado é apresentado como um sinal de um Deus que santifica. Isso significa que a observância do quarto mandamento, a obediência ao quarto mandamento, o descanso do sábado, do sétimo dia, ele está associado à santificação. Isso serviu para o povo, serve para nós. O sábado é um lembrete, irmãos, de que o Senhor não é apenas nosso Criador, mas Ele também é o nosso Redentor e é o nosso Deus, e Ele é santo e deseja que nós também sejamos santos, e o sábado é um sinal daqueles que atendem o seu chamado para a santidade. É um sinal para sempre. Isso aparece em destaque aqui nessa porção, nos versos 13, 16 e 17. E vamos destacar aqui, irmãos, um aspecto muito interessante, que Deus nos dá do seu Espírito em abundância, para, ao buscarmos o seu Espírito, buscarmos também todas as demais dádivas, a graça para a obediência e a graça da santificação. Que promessa linda que Deus nos fez. E aqui a lição da quinta termina com o versículo 18. Vou pedir para a produção colocar para nós Êxodo 31, 18, e diz o seguinte: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, com Moisés, deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Estas tábuas de pedra elas foram destinadas para serem colocadas dentro da arca, ao passo que o livro da aliança era posto ao lado. E desta maneira, irmãos, nos é dado a pensar que o lugar mais importante do santuário celestial é o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos, a arca. E dentro da arca, os 10 mandamentos. E em cima da arca, o propiciatório, que era apontava para o poder da reconciliação entre Deus e o ser humano. Que coisa linda, que exemplo maravilhoso de quão eterna é a lei de Deus e quão desafiados nós somos e chamados nós somos para viver em obediência a essa lei, pela graça do Senhor, pelo seu poder, porque Ele já nos salvou, e desta maneira pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Então, avançamos para a sexta-feira. Vou pedir que a produção coloque aí o texto de Patriarcas e Profetas, página 295, que aparece aqui na lição, e diz assim: a lei de Deus que estava dentro da arca era a regra de justiça e juízo. Essa lei condenava o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Que descrição linda! Assim, na obra de Cristo, pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontram-se a graça e a verdade, onde justiça e paz se beijaram, conforme diz Salmo 85:10. Aqui aparece 4 perguntas para reflexão, e eu vou destacar apenas a primeira. Quantas vezes nós, você e eu, já dissemos tudo o que o Senhor falou, nós faremos? Será que nós somos bem-sucedidos em nossos esforços? Só para a gente pensar. Convido você a uma palavra de oração, encerrando o estudo desta semana. Senhor nosso Deus, quantas lições lindas, maravilhosas, quanto aprendizado precioso para a nossa caminhada, e nós queremos, acima de tudo, reconhecer, Senhor, a nossa incapacidade por nós mesmos de obedecer os Teus mandamentos, e por isso rogamos a graça do céu, o poder do Teu Santo Espírito para nos capacitar. Oramos, Senhor, para que os nossos irmãos e amigos sejam abençoados onde quer que estiverem, e o fazemos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho que vive e reina para todos sempre. Amém. Um forte abraço. Até a semana que vem. Fiquem com Deus.